Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha a palavra de Deus. Vamos meditar em Provérbios, capítulo 17. O capítulo 17 de Provérbios nos fala a respeito da paz. Fala o quanto é importante livrar a nossa vida de contendas. Fala sobre a importância de nos preocuparmos com a paz no lar, na família, no trabalho, na sociedade, nos nossos relacionamentos, porque um ambiente sem paz arranca a força para que você leve adiante muitos dos seus projetos. Imagine morar em uma casa onde a contenda segue livre. A pessoa fica aflita, angustiada, sobrecarregada, sentindo aflição na alma. Muitas vezes as pessoas se abatem em razão da falta de paz. Quantas pessoas caem em depressão porque dizem: eu não tenho paz no meu casamento, com os meus filhos, no meu relacionamento. Às vezes existe falta de paz no trabalho. Então a pessoa diz: eu não suporto mais, mas eu preciso desse ganho, desse sustento. Então a paz é um valor que nós devemos buscar para que nós possamos ter um relacionamento amigável, um relacionamento abençoado em todos os lugares onde estamos. Então, o versículo 1 fala justamente sobre isso. Vamos aqui na leitura. Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda. Existe uma outra versão que diz que melhor é um bocado seco e com ele o sossego do que a casa com o boi gordo e com as discussões. Então nós vemos aqui que esse versículo 1, ele não significa que as pessoas devem viver na pobreza. Algumas pessoas leem esse versículo e elas dizem, bem que Provérbios 17:1 fala que é melhor você ter um bocado seco com paz do que você ter o boi gordo com contenda. Bem que o versículo na palavra fala que é melhor estar na pobreza do que na riqueza. Algumas pessoas fazem essa interpretação. E o versículo não significa isso. O versículo está enaltecendo a importância da paz e da tranquilidade. O versículo está dizendo assim: a paz, a tranquilidade, o sossego, a harmonia é uma coisa tão importante, tão importante, tão importante, que se você tiver uma casa com muita riqueza, onde tem o boi gordo, mas você tiver pessoas que vivem em contenda, essas pessoas que estão na mesa onde o boi gordo está sendo servido, na verdade são vítimas. Elas são vítimas das guerras familiares, no trabalho, da contenda, e elas são vítimas de depressão, ansiedade, tristeza, angústia, aflição, de dores na alma. E é por essa razão que o texto fala que se você tiver uma casa cheia e com o boi gordo, é melhor, e tiver a contenda, é melhor você ficar em um outro lugar onde você fique apenas com o bocado seco. A ideia do bocado seco aqui é tão ruim viver sem paz
que ficar com menos, com paz é melhor. A ideia aqui desse provérbio é exagerar. É dizer assim, tá vendo aquela pessoa que tá lá no canto e que não tem tanto quanto você tem, mas ela está em paz, aquilo ali vale muito. A paz vale muito. A ideia do versículo é dizer que a paz é algo que é muito, muito, muito importante. O versículo 3, falando a respeito dessa questão da paz, fala que o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O versículo 3 nos fala que nesta vida nós passamos por provações. Existem desafios para que nós nos tornemos cada vez melhores em todas as áreas da nossa vida. Assim como a purificação da prata se dá por meio do crisol, assim como a purificação do ouro se dá pelo forno, assim também o Senhor permite que nós passemos por provações para que nós possamos ser ensinados e estejamos treinados em todas as áreas da nossa vida. O Senhor nos prova no campo espiritual, muitas vezes ele se afasta de nós para ver se nós vamos manter a nossa confiança nele, lendo as Escrituras, orando, entregando as nossas ofertas e sacrifícios a ele, com os nossos jejuns. Muitas vezes Deus nos prova nas nossas finanças, permitindo que algumas portas se fechem para depois abrir outras maiores, mas durante o tempo em que a porta não se abre, Ele espera que nós façamos a nossa parte, que nós continuemos a estudar, a buscar aperfeiçoamento para que possamos prosperar. Deus também nos prova, permitindo que muitas vezes surja ou que uma doença se manifeste na nossa vida para nos corrigir. Se nós estivermos fiéis a Deus, mas não cuidarmos da nossa saúde comendo em excesso, exagerando no açúcar, não escaparemos de ter doenças, diabetes e complicações. É dever nosso cuidar da nossa saúde, cuidar da prática de atividades físicas, para que nós possamos ter o nosso corpo em bom funcionamento, porque nós, assim como nós, cuidamos da nossa vida espiritual, orando, lendo a palavra, jejuando e participando da comunhão, nós também precisamos cuidar do nosso corpo, porque é o nosso corpo onde habita a nossa alma. A nossa alma habita nesse corpo físico. Então, quando passarem por provações, seja na saúde, seja na vida espiritual, seja nas finanças, seja no seu trabalho, preste atenção no que o Senhor está querendo lhe ensinar. E preste atenção no que você está fazendo. Preste atenção no que você está se omitindo, está deixando de fazer, e comece a fazer e a abandonar aquilo que é mal, para que você possa encontrar o caminho que Deus preparou para você. O versículo 6 nos fala a respeito da família, que a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Em outras palavras, a coroa de quem está velho é ter netos. Por quê?
Uma pessoa que chega a ter os seus netos pode dizer que cuidou dos seus filhos e que eles prosperaram e tiveram os seus filhos. Uma pessoa que chega a ter netos pode dizer que os seus filhos se casaram, constituíram suas famílias e geraram outros filhos. E a glória dos filhos são os seus pais. Significa que é muito bom para os filhos poderem se alegrar, dizendo: esse é o meu pai, essa é a minha mãe. Esse versículo 6 nos mostra o quanto é importante ter paz dentro de uma família. Fazendo uma ligação do versículo 6 sobre a família e o versículo 1, que fala que é melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda, nós vemos que é importante que uma família viva em paz, com tranquilidade, com sossego, para que os pais possam ter um bom ambiente para os filhos, para que esses filhos tenham uma boa experiência de família e possam ter a alegria de constituírem suas famílias. Quantas pessoas dizem: eu não quero ter família, porque a minha experiência de família é a de ver o meu pai brigando com a minha mãe e a de ver os meus irmãos sofrendo por causa das decisões erradas deles. Então eu prefiro não casar. Tem pessoas que já estão com 40, 41, 42, 46 anos e que tiveram um namoro na vida, mas no primeiro desafio, na primeira dificuldade, na primeira situação de desentendimento, a pessoa já termina o relacionamento e fala: bem que eu já estou vendo o que vai acontecer. As pessoas ficam com medo. Por isso o versículo 6, quando fala que existe uma coroa dos velhos, quando eles têm netos, o que o versículo está dizendo é que quando uma família prospera, ela mostra a força, a capacidade de ter vencido os desafios e as dificuldades da vida e de terem conseguido manter a família. Cuide da sua família, se preocupe em manter a paz dentro da sua família, porque a sua família é a sua estrutura. Uma casa, uma família, onde as pessoas não se falam, onde as pessoas não se entendem, onde as pessoas vivem em discussão, onde as pessoas vivem chateadas e com dores umas contra as outras, não vai trazer um bom ambiente para ninguém. Cuide de resolver as pendências com a sua família. O versículo 9 e o versículo 17 nos falam sobre a importância das amizades. O 9 fala que o que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Aqui está uma chave para você aplicar na sua família. Nem sempre o fato de você ser pai, de você ser mãe, de você ser filho, de você ser irmão, significa que você é amigo. Tem marido que é inimigo da esposa. Tem esposas e maridos que vivem em competição para ver quem ganha a discussão. Tem irmãos que, ao invés de serem amigos, são na verdade inimigos, que se enchem de inveja, como no caso de Caim e Abel. Caim chegou até a matar Abel pela inveja de ver que o sacrifício que Abel ofereceu a Deus foi recebido e que o dele não foi recebido. Então, o versículo 9 fala sobre a importância da amizade.
o que encobre a transgressão, ou seja, aquele que ignora o que o outro fez, está buscando a amizade. Aquele que perdoa o próximo, que conversa, que procura estabelecer um relacionamento, uma amizade. Esse daí, ele alcança um bom relacionamento. Mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Aquela pessoa que fica o tempo todo lembrando do erro da outra, que não perdoa, ela separa os maiores amigos e, no caso da família, ela cria discussões, contendas e conflitos. Esse versículo fala da amizade, mas ele tem aplicação direta com relação à sua família. Seja amigo dos seus filhos. Seja amigo da sua esposa, amiga do seu esposo. Seja amigo dos seus irmãos. Perdoem-se e procurem a paz. Sejam amigos das pessoas do seu trabalho, das comunidades, dos lugares em que você frequenta. Seja uma pessoa que está aberta para ter paz, para crescer com as pessoas. Se você passa por algumas situações de conflito e contenda, considere que isso é uma prova e que, como diz o versículo 3, o crisol é para a prata e o forno é para o ouro. Considere que é uma prova da sua paciência, é uma prova para desenvolvimento da sua inteligência emocional. Considere que é uma prova para que você aprenda como resolver a situação difícil. Se você está sendo provado por algum colega de trabalho, na sua empresa, por algum funcionário, então considere como lidar com essa situação. Busque informações sobre como vencer esses desafios. Esse desafio não está aí porque a vida é ruim, porque a vida é má. Está na sua frente para que você desenvolva habilidades e capacidades, para que você aprenda como lidar com pessoas, para que você saiba como constituir novas amizades, para que você possa ser útil para o reino de Deus. O reino de Deus se faz muitas vezes com desafios para alcançar as almas, para pregar para alguém que muitas vezes precisa ouvir a palavra, mas que está tão machucado e ferido, com tantas dores, que a pessoa precisa que você seja um amigo, que você seja uma amiga, para que ela possa encontrar Jesus. O versículo 17 fala que em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Em outras palavras, se você tem a felicidade de ter amigos, ame os seus amigos, porque os seus amigos são muito importantes. São eles que estão ali para lhe dar palavras de apoio nos momentos difíceis. São eles que estão ali para ajudar você nas horas da angústia. E muitas vezes, na hora da angústia, muitos amigos se revelam como irmãos. Esse versículo também pode significar que na hora da angústia, aquela pessoa que é seu irmão de sangue, com quem você nunca teve aquela amizade de irmão, muitas vezes na hora da prova, na hora da angústia, é a hora em que você realmente se torna irmão daquele seu irmão de sangue. Muitas vezes, quantos irmãos crescem, muitas vezes com conflitos, contendas, mas quando chega a hora em que um precisa do outro, muitas vezes é nessa hora que nasce aquele sentimento de ele é meu irmão, eu preciso estar com ele. E muitas vezes aquele que
já era seu conhecido, já tinha um relacionamento com você, já tinha uma amizade com você, na hora da angústia se mostra verdadeiramente um parente, um familiar seu, com alguém que está lado a lado com você. Depois de comentarmos esses versículos de Provérbios 17, os outros versículos nos falam a respeito de sabedoria e de tolice. Então nós temos aqui os versículos 2, 7, 8, 10, 14, 15, 22, 24, 26 e 27, que falam sobre sabedoria, e depois os versículos 4, 5, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25 e 28, que falam sobre a tolice. Então nós vamos ler primeiro os versículos que falam sobre a sabedoria e depois os que falam a respeito da tolice. Então, falando dos versículos da sabedoria, versículo 2: O servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá a herança. Nós vemos aqui que o versículo 2 nos fala que se você é uma pessoa prudente, pode ser que o seu patrão te nomeie para que você seja o administrador de todas as riquezas que ele tem e que você seja o responsável por cuidar das riquezas que ele vai deixar para os seus filhos, e pode até ser que ele deixe um legado para você. Legado é uma herança que uma pessoa pode deixar para qualquer pessoa que ela quiser. O pai, ele não precisa deixar 100% de tudo que ele tem para os seus filhos. A lei permite que ele faça uma doação de 50% do que ele tem. 50% obrigatoriamente é dos filhos, mas a outra metade, o dono da herança pode distribuir como bem quiser e como bem entender. Ele pode deixar alguma coisa para um amigo, pode deixar um presente para alguém que trabalhou para ele. E esse versículo 2 está dizendo que quem tem prudência consegue receber herança aonde não é filho. E também ensina que você pode ser filho de alguém, mas você pode acabar perdendo uma parte da riqueza que você poderia ganhar por proceder de maneira indigna. Então, o que o versículo 2 destaca é: não fique reclamando da vida dizendo que você não tem chances e que você não tem oportunidade. Se você não tem nada, mas você trabalha em um lugar e você é prudente, você pode colher benefícios na sua vida que você não imagina. Oportunidades podem ser dadas a você por você ser uma pessoa prudente. E quando o versículo 2 fala de prudência, vamos aliar com o versículo 1. Já que o tema de Provérbios, o tema principal é a paz, a pessoa prudente sempre vai conciliar nas situações difíceis. Ela vai ver as situações difíceis da vida como oportunidade para crescer a sua inteligência emocional e alcançar desenvolvimento pessoal. Ela vai sempre buscar apaziguar as situações e manter a paz. Quando você age com prudência, você vai ser bem lembrado e oportunidades que você jamais imaginava podem acontecer. Tem um ministro do Supremo Tribunal Federal chamado Joaquim Barbosa, que hoje ele já não é mais ministro porque ele já se aposentou. Ele era um ministro negro e ele foi nomeado na época para compor a Suprema Corte justamente porque faltava que houvesse um negro representando a Suprema Corte no Brasil. E ele contou a história dele,
dizendo que ele limpava um órgão público e ele estava um dia cantarolando, então alguém ouviu ele cantando e viu a postura dele e ofereceu uma oportunidade para que ele pudesse estudar e avançar. E ele aceitou a oportunidade e depois se formou em direito e acabou chegando até a Suprema Corte, por ter uma postura que mostrava que ele estava em paz. Ele atraiu a atenção de pessoas que puderam dar a ele uma oportunidade. Você pode pensar, do que vale a paz? Do que vale tratar bem as pessoas se eu sou um servo? Se eu não tenho chances e oportunidades? Cuidar da paz, cuidar do relacionamento com as pessoas abre portas que você não imagina e não espera. Versículo 7 fala que não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. O versículo 7 está dizendo que quem é tolo não tem como ele falar coisas excelentes. A única forma de você falar coisas excelentes é você buscar sabedoria. Então, busque a sabedoria para que você tenha coisas sábias para falar. E a parte B fala que muito menos cabe ao príncipe o lábio mentiroso. Se você é chefe de um departamento, se você é dono de uma empresa, se você tem pessoas que estão subordinadas a você, sob a sua liderança, então aqui você está como príncipe. Se você ocupa esses cargos, se você é líder de uma célula na igreja, se você ocupa algum cargo, não faz sentido que você seja mentiroso. Seja sábio. Se você é tolo, busque a sabedoria, porque se você for tolo, não convém que você fale coisas excelentes. Você não vai ter coisas excelentes para falar, porque você não busca sabedoria. Busque a sabedoria para que você tenha a fala excelente. E se você lidera pessoas, não minta, porque as pessoas estão confiando em você. Elas acreditam que o que você está dizendo para elas fazerem é verdade. Você tem pessoas que estão debaixo da sua responsabilidade. Não minta. Versículo 8. Pedra preciosa é o presente aos olhos dos que o recebem. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. O versículo 8 está dizendo que, da mesma forma como uma pedra preciosa, a pessoa que recebe um presente, ela olha para aquele presente como se fosse uma pedra preciosa. Você sabe que uma pedra preciosa tem muito valor e que a pessoa que recebe a pedra preciosa fica alegre, feliz e agradecida por ter recebido aquela pedra preciosa. Assim também, uma pessoa que recebe um presente, ela recebe bem aquele presente. E o que o versículo 8 está dizendo é que, se você não sabe como resolver uma situação, muitas vezes dar um presente é uma forma de conciliar-se com a pessoa, de você estabelecer paz, de você ter tranquilidade, de você pedir perdão a alguém, de você conseguir abrir iniciar uma relação de amizade com alguém. É uma forma de você, o presente é uma forma sábia de você conseguir ter paz com alguém e de estabelecer amizade com alguém. O versículo 10 fala que mais profundamente entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no tolo. O que o versículo 10 está dizendo é que, para que você seja sábio, você deve aceitar a correção. Você deve aceitar a repreensão. Quando alguém lhe corrige, quando alguém lhe critica, pegue aquela crítica e faça um degrau.
para uma escada em que você sobe cada vez mais alto. Se você for sábio, até dos seus inimigos você faz uma escada para o seu crescimento, porque você ouve o que o seu inimigo está dizendo e percebe quais são os seus pontos fracos e melhora, ao invés de se abater e ficar inclinado e ficar reclamando, muitas vezes lamuriando e chorando. Não chore. Preste atenção na crítica e construa degraus para que você possa subir. Versículo 14 fala: como soltar as águas é o princípio da contenda. Deixa por isso a porfia, antes que sejas envolvido. Veja que o versículo 14 reforça o versículo 1. Está falando, quando você tem uma represa e você abre ela, as águas saem com muita força e passam por cima de tudo que está na sua frente. Então o versículo 14 está dizendo que o começo, o princípio de uma contenda é assim. Você dá espaço só para uma pontinha de raiva, de mágoa, de falta de perdão e pronto. É o suficiente para começar uma discussão que vai durar horas e horas, até a pessoa ficar calma. É como uma represa que foi aberta e ela começa a falar, aí até causar toda a destruição. Então o versículo 14 está dizendo: tenha domínio próprio. Assim como as águas devem ficar na represa, com as portas fechadas, o seu coração deve repudiar toda a contenda. Você deve dizer: não vou entrar em conflito. Se você precisa dizer alguma coisa e tratar a respeito de algum assunto, nunca trate daquele assunto quando você estiver com a sua cabeça quente, quando você estiver com muita raiva, mas espere para falar a respeito daquele assunto em uma outra ocasião, em um outro momento. Seja paciente. Se você começar a falar quando você estiver com raiva ou ferido, você vai falar coisas que você depois vai se arrepender. E a palavra que foi lançada não volta. Assim como a água, depois que destruiu um objeto, aquele objeto nunca vai voltar a ser como era antes. Assim também, depois que você deu vazão à contenda, você vai deixar as marcas, assim como uma inundação deixa suas marcas. Por isso que o versículo 14 na parte B fala: deixa por isso a porfia, ou seja, deixa por isso a contenda, antes que sejas envolvido. O versículo 15 fala que o que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Deus ama a justiça. A sabedoria de Deus exige que você puna aqueles que devem ser punidos e honre aqueles que devem ser honrados. Aquele que passa o pano no ímpio e aquele que condena o justo é abominável a Deus. Depois do versículo 22, nós estamos falando dos versículos da sabedoria. Versículo 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. É o que nós falamos logo no início, quando comentamos o versículo 1. Você precisa se preocupar com a paz. Você precisa se preocupar em ter um coração tranquilo. Você precisa se preocupar em ter o seu coração alegre, porque do coração saem as saídas, né? É do coração que vêm as saídas da vida. Você precisa cuidar do seu coração, porque na hora que você precisar de força, de energia, de alegria, você tem no coração alegre o seu remédio. Agora, a pessoa que vive em contenda, que não aprende a dominar o seu espírito, que vive com rebeldia, com revolta, com raiva, com ódio, com mágoa, que não perdoa,
ela fica com o espírito abatido. E o espírito abatido leva a pessoa para a depressão, leva a pessoa para essa situação de secar os ossos. Mais uma vez, o texto está falando: priorize a sua inteligência emocional. Priorize manter a paz com as pessoas. Priorize perdoar. Priorize ter paciência. Priorize fugir da contenda. Depois o versículo 24 fala que no rosto do sábio se vê a sabedoria, mas os olhos do louco estão nas extremidades da terra. O que o versículo 24 está dizendo é que o sábio, ele guarda serenidade, tranquilidade em todas as situações. Quando ele fala que no rosto do sábio você vê a sabedoria, o nosso rosto é a parte do corpo que fica exposta e a parte que mais facilmente fica à vista das pessoas. Ele está dizendo que aquele que tem sabedoria mostra nas suas atitudes, nos seus comportamentos, de maneira visível, a forma como fala, como se porta diante das situações, que é uma pessoa sábia. Mas os olhos do louco estão nas extremidades da terra. Fala que o louco, ao invés dele voltar os olhos para dentro do seu próprio coração, para dentro de si mesmo, para conhecer a si mesmo, para saber quais são os seus limites, quais as suas forças para enfrentar as dificuldades da vida, ele se volta para olhar para o que está acontecendo do lado de fora. O louco, ele se preocupa com a vida dos outros, ele se preocupa com as notícias que estão acontecendo lá no Japão, lá na Rússia. Ele fala a respeito de coisas que acontecem longe dele. E quando você pergunta coisas da vida dele, ele não sabe de si mesmo, ele não sabe das suas próprias emoções, dos seus próprios sentimentos, da sua própria vida. Ele age como alguém que não se conhece. O que o versículo 24 está dizendo é que quando você encontra uma pessoa sábia, aquela pessoa que é sábia, ela sabe como conversar, sabe como vencer as situações, perdoa, ela logo concilia a situação. Por quê? Porque o sábio, ele tem autoconhecimento e ele também tem conhecimento a respeito das pessoas. Então ele sabe resolver as situações para manter a paz. Agora, o louco, ele tem a sua atenção para uma série de coisas, sobre vários assuntos, mas o que ele menos conhece é a respeito de pessoas. Ele não sabe, primeiramente, a respeito dele próprio e muito menos dos outros, porque quem não se conhece não tem como administrar a sua ira, a sua paciência no relacionamento com outras pessoas. E tem pessoas que vivem de maneira grosseira, estúpida, arrogante, que trazem contenda e conflito porque elas não se entendem e elas gastam os seus dias pensando em uma série de coisas, menos pensando a respeito do seu próprio coração e da sua própria vida. Então o versículo 24 está falando: seja sábio, procure conhecer a você mesmo, faça uma viagem dentro de você, volte os seus olhos para você mesmo, para que você se conheça, para que você saiba quais são as suas preocupações, os seus anseios, o que você espera da vida, para que você possa, no seu autoconhecimento, ser alguém que entende também o próximo. Nós entendemos o próximo com mais facilidade quando nós nos conhecemos, quando eu sei qual o meu limite de tolerância, qual o meu limite de paciência. Eu já sei qual a hora em que eu tenho que me retirar de um lugar, qual a hora que eu tenho que parar uma conversa e dizer, vamos falar disso depois. Mas se eu não me conheço,
Eu caio muitas vezes em contendas e conflitos de maneira desnecessária. O versículo 26 fala que não é bom também punir o justo, nem ferirem os príncipes ao que age justamente. O que o versículo 26 está falando é que você deve... esse versículo, na verdade, ele é uma repetição daquele versículo que nós lemos, que fala que... aqui, que fala que nós não devemos, que Deus considera abominável. Aqui o versículo 15: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Então esse versículo aqui, o 26, ele reforça o 15, dizendo que Deus quer que você puna aquele que faz as coisas erradas e que você louve, honre, exalte aquele que faz as coisas certas. Não é bom punir o justo, nem ferir os príncipes ao que age justamente. Então, quem está fazendo a coisa certa deve ser recompensado. Tem muitas pessoas que, dentro da família, têm o filho preferido. Aquele filho que, por mais que faça coisas erradas, ele sempre é premiado. E o outro filho faz as coisas certas, mas ele não é honrado. Se você tem o hábito de fazer isso, ou se você conhece alguma família em que as pessoas fazem isso, e você tem entrada para falar a respeito desse assunto, incentive os pais a valorizarem os filhos por igual. Eu já vi situações em que um filho trabalhava, fazia tudo de maneira correta e o outro só fazia coisas erradas, mas o que fazia coisas erradas sempre era o filhinho querido, era o paparicado. Veja a história que Jesus contou a respeito do filho pródigo. Então, o filho pródigo, ele saiu de casa e deixou toda a sua herança em tolices. E depois que ele retornou, ele foi bem cuidado pelo pai, como um pai deve cuidar do seu filho. Porém, o que chama a atenção é que o filho mais velho disse para o pai: esse consumiu toda a herança, e eu tenho estado aqui todos os dias, e o Senhor não me deu nunca um cabrito para que eu pudesse matar e comemorar com os meus amigos. Nessa história, o pai disse para o filho: você nunca me pediu. Então nós vemos que esse pai da história que Jesus contou não estava sendo injusto com o seu filho. Ele estava apenas dizendo que o seu filho nunca lhe pediu. Mas existem situações em que os pais, eles tratam de maneira diferenciada os filhos porque têm um preferido. Então, não convém que você faça isso. Trate todos os filhos por igual. Seja justo com quem faz as coisas certas, corrija e puna os que devem ser punidos. Até porque você deve corrigir os seus filhos. Provérbios 22:6 fala: ensina o seu filho no caminho que deve andar, e quando ele for velho, ele não se esquecerá dele. O versículo 27 fala: retém as suas palavras o que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Então o versículo 27 está dizendo que quem tem conhecimento fica quieto, ele retém as suas palavras, ele tem capacidade de saber qual a hora de falar e a hora de ficar em silêncio para manter a paz. A pessoa que não tem autoconhecimento é a pessoa que ficou com raiva, automaticamente ela fala o que vem na cabeça. Mas a pessoa que tem conhecimento, ela sabe quais são os seus limites, ela percebe o ambiente, ela sabe qual a hora em que ela deve se retirar para fugir de uma contenda e de um conflito, para escapar de uma situação que vai carregar a desordem e a desunião no ambiente.
ela retém as suas palavras. E o homem de entendimento é de precioso espírito, ou seja, a pessoa que tem entendimento a respeito das coisas da vida, ela tem um espírito calmo, um espírito tranquilo, um espírito que tem preço, que tem alto preço, um espírito que tem valor. Então, esses são os versículos que nós lemos que falam a respeito de sabedoria. Basicamente, a sabedoria consiste em você buscar o seu autoconhecimento para que você saiba como proceder, que você tenha prudência e se porte bem em todos os lugares, porque se você for uma pessoa sábia e prudente, você vai encontrar heranças e oportunidades até entre os filhos de uma pessoa que tem bastante riqueza. Você deve dominar você mesmo e você deve ser justo nas suas relações, punindo quem deve ser punido e honrando quem deve ser honrado. Por último, nós vamos ler os versículos que falam sobre a tolice. O versículo 4, que fala: o malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Em outras palavras, aquele que gosta de fazer o mal, malfazejo, é aquele que gosta de fazer o mal, né? Ele atenta, ele presta atenção para o lábio iníquo. Então, o malfazejo, ele gosta de ouvir as pessoas que fazem coisas erradas para aprender a fazer coisas erradas. E o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O mentiroso, aquele que gosta de enganar os outros, quer aprender. Por isso ele inclina os ouvidos para a língua maligna. Ele quer aprender sobre como fazer o mal. Versículo 5: o que escarnece do pobre insulta ao que o criou, e o que se alegra da calamidade não ficará impune. O versículo 5 fala de outra tolice. É uma tolice você zombar do pobre. Quando você zomba do pobre, você está desonrando alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Se você quer ter um bom relacionamento com Deus, não escarneça do pobre. Não fique julgando as pessoas pela sua aparência. Tem pessoas que ficam julgando as outras pessoas dizendo que a roupa que ela está usando é inadequada, que o sapato que ela está usando é inadequado, mas elas não se prontificam a comprar o sapato e dar para a pessoa, comprar a roupa e dar para a pessoa. Se você se acha no direito de criticar uma pessoa pelo que ela veste ou pelo que ela tem, então seja o primeiro a dar para a pessoa aquilo que ela precisa, porque se a pessoa está usando aquelas roupas e se ela está com aquelas condições, é porque ela está fazendo aquilo que está ao seu alcance. Não abra sua boca para criticar a outra pessoa pelo que ela tem ou pelo que ela não tem. Se você quer zombar de alguém porque ela é pobre, você está insultando a Deus. Você está insultando a Deus e mostrando que você está como juiz para julgar as outras pessoas, ao invés de ajudá-las. E o que se alegra da calamidade não ficará impune. Quem ama ver o mal do próximo, recebe o mal em si mesmo. E esse versículo 5 aqui é uma chave importante para a vida. Muitas pessoas não prosperam porque elas têm a alegria de ver a desgraça do outro. E elas mesmas caem na desgraça, porque aquilo que você deseja volta para você. Uma das chaves para que você prospere é alegrar-se com o sucesso do próximo. Quando você fica feliz com o sucesso do próximo, essa alegria que você tem volta para você mesmo. Seja sábio, não fique com inveja, nem alimente desprezo pelo sucesso das pessoas. Se alegre com as pessoas. Você gostaria de ver as pessoas contentes com o seu sucesso. Então seja o primeiro, a primeira, a ser alegre com o sucesso
das pessoas. Versículo 11: Na verdade, o rebelde não busca senão o mal, mas mensageiro cruel se enviará contra ele. Então aqui o versículo 11 está falando de mais uma pessoa tola. É aquele que é rebelde, que só busca fazer a coisa errada. Aquele que só faz as coisas erradas vai receber um mensageiro cruel, ou seja, vai receber um mensageiro, é alguém que carrega notícias. Aquele que só busca fazer o mal vai receber as notícias do mal que ele mesmo faz. Versículo 12: Encontre-se com o homem a ursa a qual roubaram os filhos, mas não o louco na sua estultícia. O versículo 12 faz uma comparação de que é melhor você encontrar uma ursa que foi roubada dos seus filhos do que você encontrar um tolo na sua tolice. Em outras palavras, é tão ruim você lidar com uma pessoa que é tola que é melhor você encontrar uma ursa roubada de filhos. A pessoa tola é a pessoa que não tem domínio próprio, discute o tempo todo, não encontra paz, só toma caminhos errados. Então o versículo 12 está dizendo, está exagerando. Uma ursa roubada dos seus filhos está extremamente furiosa, pronta para devorar a primeira pessoa que encontrar à sua frente. Mas o versículo 12 fala: pior do que isso, é melhor encontrar essa ursa do que se envolver com pessoas que são tolas. Esse versículo 12 é um alerta para que você fique bem longe das pessoas tolas. Porque essas pessoas que são tolas, imagine você andando com uma pessoa que é tola, com uma pessoa que só faz tolices. Ela vai fazer a tolice e se ela for presa, se ela responder a um processo criminal, se ela for fizer alguma tolice e você estiver junto com ela, você será condenado. Você receberá as consequências pelo fato de estar junto com essa pessoa. Então fique longe das pessoas que fazem coisas erradas para que a sujeira que foi reservada para eles não recaia sobre a sua vida. Versículo 13: Quanto àquele que torna mal por bem, não se apartará o mal da sua casa. Então o versículo 13 está falando: retribua o bem com o bem. Até mesmo o mal deve ser retribuído com o perdão. Você, que é cristão, anda com Deus e sabe que Jesus perdoou aqueles que lhe fizeram mal e deixou esse ensinamento. Deixe que a vingança venha da parte de Deus. Versículo 16. De que serviria o preço na mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Versículo 16 está dizendo que não adianta você colocar riqueza na mão de quem é tolo. O tolo não sabe onde empregar o seu dinheiro. Esse versículo 16 nos fala mais uma vez da importância de você buscar sabedoria. Tem muitas pessoas que ganham dinheiro, mas mesmo ganhando muito dinheiro, continuam pobres. E elas continuam pobres porque elas não têm entendimento na aplicação do seu dinheiro. A falta de organização faz com que a pessoa pereça, porque ela não tem entendimento. Então o versículo 16 está dizendo: não adianta colocar muita riqueza na mão de uma pessoa que é tola, porque ela não sabe como comprar a sabedoria. O que o versículo 16 está dizendo é: busque sabedoria. Com sabedoria você consegue riqueza. Mas com riqueza e sem sabedoria, você não consegue manter a riqueza. Você perde até o pouco que você tem. E é por isso que as pessoas não entendem por que os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Porque os ricos buscam entendimento e sabedoria. Com a sabedoria e com o entendimento, eles crescem as suas riquezas. E os pobres estão pobres pela falta de conhecimento. É a falta de conhecimento que traz a pobreza. Versículo 18: O homem falto de entendimento dá a mão, ficando por fiador do seu companheiro.
Versículo 18 fala: não seja fiador de pessoas que você não conhece, seja fiador apenas de pessoas da sua família e dos seus amigos. E se você for fiador das pessoas da sua família e dos seus amigos, você precisa estar pronto para realmente assumir a responsabilidade se eles não pagarem. Se você não tem condições econômicas e financeiras de garantir a obrigação do seu parente e do seu amigo, não assuma fiança. Seja sincero, diga para a pessoa: eu não posso assumir essa obrigação, porque se você vier a faltar e eu tiver que cobri-la, eu não terei como continuar em paz com as minhas contas. Seja honesto. Você não precisa ser o salvador da pátria. Lembra que nós falamos sobre a pessoa que tem autoconhecimento? Então você tem que cuidar bem da sua vida e saber o que você pode e o que você não pode. Se você tem e pode, assuma a fiança dos seus parentes e dos seus amigos, mas esteja preparado para fazer a doação dessas prestações que ele pode falhar em cumprir a obrigação, para que depois você não fique chateado e dizendo: fiquei de fiador e agora me dei mal. Se for para você dizer isso, não assuma a fiança agora. Diga que você não pode ser o fiador. Mesmo para o seu parente, mesmo para o seu amigo. Veja como você está disposto a lidar com essa situação. Na hora que te chamarem para ser fiador, pense: e se a pessoa não pagar? Eu vou pagar e vou ficar tranquilo? Se você responder que não, não assuma a fiança. Versículo 19: o que ama a contenda ama a transgressão, o que alça a sua porta busca a ruína. Mais um versículo que fala: o tolo, ele ama a contenda, o sábio evita a contenda. Versículo 20: o perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem a língua dobre virá a cair no mal. Então quem tem o coração mau não encontra o bem porque não está buscando o bem. Aquele que é perverso de coração só tem interesse em fazer coisas erradas e em praticar o mal. Então quem só quer buscar o mal nunca vai encontrar o bem. E o que tem a língua dobre virá a cair no mal. Ou seja, aquele que tem a língua que só fala tolices vai cair no mal. Versículo 21. O que gera um tolo para sua tristeza o faz, e o pai do insensato não se alegrará. Versículo 21 fala que se você é tolo, pare de ser tolo, porque você está dando trabalho para os seus pais. Preocupe-se com eles. Um mandamento é: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e se prolongue os seus dias na terra. Pense em dar orgulho para o seu pai e para a sua mãe. Pare de fazer coisas erradas para que você não dê tristeza a eles. Se você não quer fazer por você, pense: eu preciso honrar o meu pai e a minha mãe. Isso pode ser um incentivo para que você busque sabedoria e riqueza, para que você dê alegria para eles. O versículo 23 fala que o ímpio tira o presente do seio para perverter as veredas da justiça. Então nós lemos aquele versículo que fala sobre a importância do presente, não é? Lemos aqui o versículo 8. Pedra preciosa é o presente aos olhos dos que o recebem, para onde quer que se volte, servirá de proveito. Que com um presente você consegue restabelecer a amizade, restabelecer o relacionamento, né? Então esse lado é o lado da sabedoria. Mas o versículo 23 aqui, ele é o lado da perversidade. É o lado em que uma pessoa dá um presente com a finalidade de subornar alguém, de corromper alguém. Então o versículo 8 fala: o presente, ele pode ser usado como uma ferramenta sábia para conciliar as pessoas, restabelecer a paz. E o versículo 23 fala que o ímpio, sabendo que o presente pode servir como uma porta de entrada para conseguir o que quer, ele pode dar o presente para perverter a justiça. Isso, conciliar o versículo 8 com o versículo 23,
nos faz pensar que quando nós recebemos um presente, nós temos que prestar atenção sobre qual é a intenção da pessoa. Quando você recebe um presente, você não deve simplesmente se derreter e dizer: "Ah, essa pessoa está comigo". Pode ser que essa pessoa esteja lhe dando um presente para ganhar o seu coração, para depois pedir alguma coisa errada ou para que você se incline para o lado do erro. Então, o versículo 8 com o 23 nos faz pensar a respeito dos presentes que nós ganhamos. O versículo 25: o filho insensato é tristeza para o seu pai, e amargura para quem o deu à luz. Esse versículo 25, ele completa o 21, né? Quando nós falamos aqui que o que gera o tolo para sua tristeza o faz, e o pai do insensato não se alegrará. Que você deve honrar o seu pai, você deve honrar a sua mãe, você deve se preocupar em fazer a coisa certa para dar alegria a eles. O 25 completa o 21. O filho insensato é tristeza para o seu pai e amargura para a sua mãe, para quem o deu à luz. E o versículo 28 termina essa lista de versículos que fala sobre a tolice, que até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios por sábio. Em outras palavras, se o tolo fica de boca fechada, ele consegue parecer que é sábio. Então, se você não, em outras palavras, se você não sabe o que dizer, é melhor que você fique em silêncio do que dar opiniões e falar a respeito de coisas que você não sabe. Procure falar, procure ter conhecimento a respeito das coisas, para que você possa falar coisas que vão trazer instrução e resolver os problemas. Mas se você não sabe o que dizer, não dê palpites. Busque sabedoria e conhecimento para resolver os problemas. Essa é a palavra de Provérbios 17.